Como é que é a sua relação com o torcedor araraquarense? Porque assim, você chegou, você tinha que criar uma identidade com Araraquara, com a cidade. Como é que foi essa repercussão no início, assim? Porque uma coisa, a gente sabe, araraquarense é chato pra caramba, né? O pessoal vem de fora, chega aqui, né? Como é que foi essa aceitação sua dentro do convívio do araraquarense, indo aos jogos, a relação com o torcedor? Como é que foi construído isso? Como é que o senhor vê essa relação? Olha, é o seguinte, eu posso dizer a vocês com muita sinceridade, que foi muito trabalho e foi difícil. Por quê? Porque quando o Araújo e eu nos entendemos para que eu permanecesse aqui, não voltasse para Barretos, a Morada do Sol, ela entrava, só para você ter uma ideia, o campeonato começava hoje, a Morada entrava 4, 5 jogos depois no campeonato, quando o Araújo, que sempre foi um narrador extraordinário, para mim um dos melhores que eu conheci. Só que o Araújo, ele tem assim, ele não gostava muito, até porque ele era gerente da rádio, ele tinha a parte administrativa da rádio sob os cuidados dele. Não era só a parte esportiva. Não, então ele não tinha, é claro, e era uma rádio. Responsabilidade enorme, porque a rádio tinha sido inaugurada recentemente, já imaginava o FM, que depois chegou. Então o Araújo não tinha tempo para isso, né? E aí o que acontece? A Morada entrava no Campeonato Paulista 4, 5 jogos depois, quando ele conseguia arrumar um narrador que pudesse vir fazer os jogos para ele. Com isso, a cultura, e naquele tempo, eu faço questão de ressaltar o trabalho do Wilson Luiz, que era o narrador, a cultura deitava e rolava. A Ferroviária ia fazer um amistoso lá na Conchinchina, a cultura ia. A Morada nem sabia se a Ferroviária ia jogar. Então foi um trabalho árduo, né, que eu tive muita ajuda do nosso companheiro, querido amigo, que já nos deixou, Zé Conde Sobrinho, Antônio Carlos Coelho, que não entendia nada de futebol, mas tinha uma voz maravilhosa, e acabou virando repórter de campo e de quadra, o Adilson João Telaroli, Laudelino Telaroli, nós fomos formando a equipe dentro daquilo que era possível a rádio oferecer. E aí, a escola de Barretos, as escolas de rádio, quero dizer, e a escola de Uberlândia, principalmente, essas duas escolas tiveram um peso enorme a meu favor, né? Nós começamos a fazer tudo também. E eu fazia jornalismo também, né? Nós tínhamos 24 horas de informação no ar, tal, e eu participava disso igualmente. Mas o foco era o esporte. Então nós lançamos programas e começamos a concorrer com a Rádio Cultura, né? Então, com o tempo, o que aconteceu? O ouvinte passou a entender também que havia uma outra, que a Morada estava transmitindo, que tinha uma equipe, e essa situação acabou nos permitindo alcançar uma audiência muito grande, né? Isso persistiu até 1983, quando aí a gente saiu da Morada e veio para a Cultura, assumimos o Esporte na Cultura em 83, era o timaço do rádio, naquela cobertura da Ferroviária na Taça de Ouro, praticamente só nós é que transmitimos o jogo, fizemos todos os jogos da Ferroviária, cortamos esse Brasilzão inteiro, e em 85 a gente voltou para a Morada, eu e o Adilson. Foi quando então a gente criou os Campeões da Bola, que esse ano estão completando 37 anos. Agora, houve um fator que eu posso assegurar a você, que foi fundamental para os Campeões da Bola, para mim em particular, é claro, que teve um reflexo muito grande nessa relação com o torcedor. Foi que com aquela campanha terrível da Ferroviária, que a gente falou aqui, de 19 anos de rebaixada, com 500, 600 torcedores no estádio no máximo, nós nunca abandonamos a Ferroviária. Inclusive na Série B, na série D, que seria a Bzinha, quarta divisão, que você não tinha a mínima condição de trabalho. Nós fomos fazer um jogo em São Bernardo do Campo, eu e o Marquinhos Chiochini, chovia um domingo de manhã e fazia um frio danado. Não tinha cabine, não havia ainda essa belíssima arena que tem lá em Barueri, não foi São Bernardo, Barueri. E eu transmiti o jogo numa gaiolinha coberta por um encerado locomotiva, né? Segurando o microfone na mão direita e segurando uma ponta do encerado na mão esquerda para ele não voar. Foi assim o jogo todo, para vocês terem uma ideia.
Então, teve lugar que eu fui transmitido no meio da torcida, porque não tinha não tinha cabine, não tinha uma cadeira para me sentar. No meio da torcida. Isso, como é que era gritar gol? Gritava gol, e aí, olha, não foi fácil. Eu posso dizer a você que não foi fácil. Mas isso aí é que interligou de tal maneira a torcida com os campeões da bola, que é essa relação, essa interação maravilhosa que persiste até hoje, porque o torcedor sabe que onde a Ferroviária estiver, os campeões da bola estão, como estiveram sempre ao longo desses 37 anos. Então, isso responde à sua pergunta. Foi no início muito difícil, a Cultura fazia aquilo que a Morada não fazia. Alterar essa situação, mudar essa situação não foi fácil, exigiu muito trabalho, muita determinação, e foi esse trabalho que deu resultado e até hoje é a nossa marca. Porque a Araraquara sempre teve, né, a Morada e a Cultura, quer dizer, primeiro era a Cultura lá atrás... E a voz da Araraquarense, né? Isso, e depois a Morada foi se colocando no mercado. Sim. Então Exato. a Araraquara sempre polarizou, né, entre a Cultura e a Morada no decorrer da... E desde o início, né? Porque antes da Morada ser Morada, ela era a Rádio Voz da Araraquarense, de uma tradição impressionante, de uma revelação incrível de talentos. Então, naquela época, era a Voz da Araraquarense e Cultura, e depois passou a ser Morada e Cultura. Então, em Araraquara teve grandes repórteres de campo, né? O Wagner Bellini. Olha, nós tivemos uma safra aqui de locutores e repórteres e comentaristas, né? Eu me orgulho sinceramente, eu me orgulho de reverenciar essas figuras, né? Enio Rodrigues Caraça, Dorival Marcondes Machado, Roque José Age, Sidney Schiavon. Essas pessoas foram fundamentais. Também, já depois, né? Wilson Luiz e todos, eu me referi a esses quatro como aqueles mais antigos lá do tempo, né? Do tempo em que havia uma briga danada, no bom sentido, pela audiência. Eu me lembro que quando a Ferroviária excursionou, em 60, foi para a Europa, foi para a África, e até jogou contra o Eusébio, numa das partidas, o Enio Rodrigues Caraça, pela Rádio Voz da Araraquarense, acompanhou e transmitiu todos os jogos. Eu tenho a gravação desses jogos comigo, né? Isso é uma relíquia. Qual que era o esquema? A Voz da Araraquarense alugou a onda curta da Rádio Nacional de Lisboa. Então mandava o som do campo do estádio para a Rádio Nacional, e a Rádio Nacional colocava no ar, o pessoal entrava em rede aqui. Então, isso é uma coisa fantástica, né? Agora, depois vieram vários outros, né? O Wilson Luiz, José Conde Sobrinho, Araújo, Ivan Roberto Peroni, Ailton Cazuza de Oliveira, Chico de Assis, olha, Jair Motuca, que nos deixou recentemente, né? Muita gente boa, né? Gente boa demais. E eu me orgulho mesmo, né? de ter feito parte, ou continuar fazendo parte dessa equipe aí que, para mim, é um orgulho mesmo. Eu me sinto profundamente realizado quando eu falo dos campeões da bola e insisto em dizer que o sucesso da equipe não é o José Roberto Fernandes, de forma nenhuma. O sucesso da equipe é desde a primeira, formada em 1985 até a de hoje,